Salve turma, Felipe Santos, aqui mais um vídeo para o nosso canal Web3 e No Code. E o tema de hoje é justamente No Code. Eu estou aqui com um projeto do Bubble, é um projeto real, e eu vou fazer uma série de vídeos sobre os primeiros passos e boas práticas aqui com o Bubble, começando bem de algumas, são dicas assim pontuais, que fruto da experiência aqui do uso com o Bubble, que eu vou compartilhar com vocês. Então, para começar um projeto, é importante algumas coisas assim bem básicas mesmo, deixar já no idioma português, se o projeto vai ser em português. Então aqui em Settings, em idiomas, aqui Language, é importante você definir o idioma principal. Ele já vai customizar todos os avisos e alertas. Você pode também mudar alguma tradução aqui que acha necessário. Nunca mexi não, mas é possível também exportar, editar isso, importar um diferente. Então o primeiro passo aqui é o idioma. Aqui em General, um outro item também que é interessante é habilitar para ele expor o ID dos elementos. Isso é muito usado para alguns plugins, que eu vou comentar, um plugin de mascarar um input, entre outros. Normalmente o plugin vai e outras funções também que você queira identificar com ID algum elemento. Aqui ainda, nessa parte General, a gente tem o Color Palette, que ele já avisa que está sendo substituída. Isso aqui é interessante, que você já tem umas cores padrões, só que agora ele diz aqui que até vai remover essa seção, e ele está trabalhando agora aqui na aba Style, esses variáveis aqui do estilo, onde já tem um direcionamento de aplicação que você também pode customizar, questões de alerta, sucesso, aqui para deletar, background, a cor primária do texto, botões aqui do texto. É interessante também, estava mais habituado com a outra, porque na hora que você estiver desenvolvendo, por exemplo, ele está processando, acho que junto com a gravação aqui está um pouco mais lento. Por exemplo, eu estou aqui desenvolvendo em um texto que não tem estilo. Essas cores elas já ficam disponíveis aqui para fácil acesso. Você pode editar, então realmente bem prático. Uma boa prática também é sempre trabalhar o máximo possível, tem os estilos configurados para texto, estilo para os capítulos, para os títulos e assim por diante. Isso ajuda até na performance do projeto. Outras funções aqui que eu anotei, que a gente pode falar, por exemplo, do ID. Um que é muito comum é utilizar esse plugin Mask Input, os plugins. O Bubble tem uma infinidade de plugins, de terceiro, próprio. Então, está demorando aqui um pouco para carregar. Eu vou aqui adicionar plugin e a gente tem vários aqui. É comum você usar bastante. O Mask Input aqui, Input Mask, é um plugin também mais recente, até do Sem Codar aqui do Renato. Então ele serve justamente para mascarar, aqui focado muito no... Nossa, bem que o que eu estou comentando ali não é focado muito nessa questão do CEP, CPF, CNPJ, vai nessa linha. Ele tem, falando dele, você configura um padrão bem prático de usar. O primeiro passo é você definir aqui no elemento, no input, justamente essa informação do ID Attribute que vai aparecer, uma vez que você habilitou lá nas preferências. Então aqui eu dei o nome de CEP, e aí você precisa aplicar esse elemento, vai localizar ele aqui no Mask Input, arrasta para a página, e aí eu defino aqui o mesmo ID, e ele tem os padrões aqui que você faz da máscara. Então, se fosse aqui um CEP, então marca aqui como você quer que fique separado. Se fosse um telefone, poderia colocar dessa forma, sempre com 0
né? Então aqui a máscara para um telefone, por exemplo. Voltando aqui para o CEP. Ele já tem um padrão também, se você quiser usar CPF e CNPJ, ele já identifica, né, por padrão, e aqui esse reverso aqui é bom marcar quando ele tiver. E quando você estiver usando, né, o CPF e CNPJ, não precisa aplicar nada, ele já vai identificar aqui. Então, voltando aqui o CEP, caso seja algo diferente, né, do CPF, CNPJ, e é importante, ele faz uma ressalva, por exemplo, esse elemento aqui, na verdade, esse aqui, né, esse conjunto ele tem uma condicional, né, que ele nasce oculto, né, tá vendo? Ele não fica visível. Sempre quando você deixa um elemento oculto, é interessante dar o collapse, meio que padrão, né, para justamente ele não ocupar esse espaço. E aí tem uma condicional aqui que quando, né, esse custom state aqui for print, aí ele fica visível. É importante que a máscara tenha a mesma condição, né, porque senão ela não vai, né, o plugin do mask input tem que seguir as condicionais do input que ele está manipulando. Então, falando dessa parte aqui, agora um ponto que eu gosto muito de trabalhar, é uma dúvida, né, que talvez quem está começando tem, é se você de repente tem que usar um botão ou um texto, né? Eu tenho preferência de usar um texto como forma de botão, tá vendo? Tudo isso aqui é um elemento texto, não é necessariamente um botão. A gente tem os dois elementos aqui, você pode trazer aqui um botão para a tela, né? Ele tem a estrutura dele, você também pode criar estilos aqui, né, para funcionar. A questão toda é que o botão ele não tem a possibilidade de usar esse BB-code aqui, né? Essa marcação para ícone que é da fonte Awesome. Então essa aqui é a fonte awesome.com. Nesse site o Bubble ele não suporta essas últimas versões dessa fonte de ícone. Interessante vir aqui no site e pedir para visualizar aqui todas. Aqui, ó, view all new icons. Aí ele vai dar aqui a versão. Bota aqui para visualizar todas as versões do Bubble, até onde eu sei, né? Ele trabalha com a versão 4, então cuidado se você usar alguns, mesmo que gratuito, ó, tem 2000, aumentou bastante. A gente tem que ficar nessa categoria aqui e preferência os gratuitos. Então é esse conjunto aqui que dá para utilizar. Então, por exemplo, você pode escolher um ícone desse e você vai pegar só o nome dele aqui, né? Pode ser esse nome principal aqui. E aí lá no editor você tem que colocar, né, a fonte Awesome, que é o FA, entre colchete, FA barra, não sei se está dando para ver, né, mas é esse padrão aqui. E aí cola ali o código que ele já vai. Aqui ele não... aqui ao vivo, né, acho que tem que levar tudo mesmo. Fazer um teste, talvez esse aqui, que nem todos ele tá dando suporte não. Fazer. Tem que trazer alguns tem que trazer, né, o componente completo, outros não. Interessante. Mas funcionou, legal. Então eu acho que isso te dá uma liberdade, né, de produção, uma flexibilidade mais interessante, e você também pode trabalhar com estilo, né? Você dá a estrutura, define lá a largura, altura, pode trabalhar com canto arredondado, né? Trabalhar com uma borda, isso tudo criando estilo. Que, por exemplo, eu tenho vários botões aqui, ó, um botão o cinza, que é esse aqui, um botão com um outline aqui com uma cor azul, e assim vai mudando. O botão aqui o primário, que é o principal, da cor azul, botão verde. Então é bem flexível, né? E otimiza também o carregamento, sempre com estilo. E todo o projeto, né, eu acabo trabalhando assim com texto.
Outra coisa que eu separei, né? Então, essa questão do botão já chama, né? Já chama aqui a atenção para o estilo. Sempre, né? Até quando você fizer o projeto visual, né? O mockup, procure já definir os estilos. Pode utilizar o Figma, tem um vídeo aqui que eu comento sobre o uso do Figma, ou pode criar já direto no Bubble também. E isso realmente não só ajuda na produção, mas também na performance. Outra coisa que a gente usa bastante são os custom states. Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, voltar aqui o botão cinza. Essa página eu já fiz aqui, é quem cria lá do Sem Codar, né? Botei aqui também um ZZ para separar, porque não é a página, já que eu estou trabalhando no projeto real, para não bagunçar. Então, por exemplo, aqui, né, dando um preview, eu tenho aqui nessa página do produto uma alternância do formato, né, do livro. Então, o Custom State ele é muito prático para você fazer essas coisas no navegador, né? Ele vai atuar sempre no navegador. Se eu der um reload, mudar de página, ele se perde já, ele zera. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma condicional que informa, né, que quando o texto tiver um hover ou quando o custom state formato interno for digital, ele vai ficar com essa formatação. Então, eu tenho sempre na página, quando eu clico fora, aqui na letra I de informação, a gente define, né, o custom state é como se fosse uma tabela, né, um campo que pode ter um valor de sim ou não, né, ele é bem parecido com um data type, assim, ele pode receber uma informação de um número, ele pode receber a informação de uma tabela, né, do banco de dados, aqui uma condicional sim ou não, aqui um texto livre. Justamente esse formato interno é um texto livre, então eu defini o padrão, ele começa como print, então, por exemplo, aqui no print, ó, ele é o default, então a página já carrega com essa informação. E aí, se a página atual desse produto, o preço do impresso estiver vazio, aí ele não aparece, né? E esse aqui, que é o digital, eu deixo ele começa visível também. E aí, se o produto não tem um preço digital, ele também não fica visível. Então, a gente tem essa condicional controlando e outra condicional controlando a aparência, né? É bem funcional. Uma outra forma, né, de passar essa informação, né, que eu tenho utilizado mais é enviar pela URL. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou comprar um produto, né? Aqui, quando eu vou comprar, como eu tenho dois tipos de produto, né, outra coisa que nos ajuda bastante aqui, né, no workflow, a gente definir também seções, né, que vai filtrar, né, na hora de criar, você pode criar uma pastinha por flow para poder se organizar, definir cores também e até renomear. Isso é interessante, você renomear o nome do workflow. Aqui eu renomeei, até botei um número, porque ali no checkout, né, ali na página do produto, não chega a ser o checkout, mas aqui ele está indo para o checkout, eu tenho o botão de comprar do livro digital, então tenho uma situação aqui, né, quando não tem compra, não tem nada, ele está comprando pela primeira vez. Aqui esse usuário vai estar logado e ele... Aqui, aí tem que só ver aqui se ele já... Aqui o carrinho, né, então ele já está com um produto no carrinho, então ele só mostra ali o carrinho. Aqui, na verdade, ele já faz o que? Ele já comprou, né? Está pendente a compra, então aqui a compra está pendente, aí ele vai para o perfil, né, para ver se já está pago ou se não está. E aqui é a segunda compra, né? Porque mesmo ele tendo comprado o livro, se ele quiser comprar de novo, ele vai poder. Então tem 4 tratamentos diferentes, isso para o botão do livro digital e a mesma coisa para o botão do livro impresso, né? É o que a gente tem aqui, são workflows distintos, né? Só que no final desse workflow, vou voltar aqui, no final desse workflow, será que é aqui? Não.
Na verdade é na página do livro, a página da seção, né, do livro, é uma página anterior a essa. Então quando eu estou nessa página e clico em comprar, ele vai para a página do detalhe do livro, aí ele leva, né, mais uma informação. Isso aqui é muito prático, né, para poder você passar informação entre páginas. Então aqui na verdade eu estou levando, eu tenho um option set criado, né, com as seções do livro. E dessa maneira eu consigo já identificar pela URL, quando eu clico aqui, eu estou vindo da seção livro, e dessa maneira eu consigo identificar que ele aqui, ó, na URL é tipo livro. Então ele sendo tipo livro, eu consigo tratar até para exibir aqui um impresso, entre outros detalhes. Quando eu clico aqui em digital, eu também já estou mudando para o tipo e-book. Né? Então isso é uma maneira bem funcional de fazer. E bem, para essa, a última dica que eu quero passar é de um plugin dessa primeira parte aqui do vídeo, que é um plugin bem útil também, que é esse Toolbox. Esse Toolbox, ele permite você fazer várias coisas aqui, né? Principalmente rodar o JavaScript aqui, ó. Esse aqui eu uso bastante, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns códigos, assim, algumas marcações, o material de estudo aqui do Renato, algumas marcações aqui que permite você abrir, né, uma URL no pop-up, imprimir uma página, abrir, né, uma nova página no navegador, que nem sempre é prático. Se você tiver num botão, no texto, você só consegue abrir um link numa outra aba se você tiver com o elemento link mesmo. Então, por exemplo, voltando aqui naquela página, aqui eu tenho um elemento que é justamente para exibir um pop-up, né, que é esse sumário aqui, ó. Então ele vai carregar aqui está carregando, aqui está uma URL, né, mas vai ser um PDF, vai ser um outro arquivo. Esse aqui ainda é o de teste. Então aqui, ó, veja o sumário, é justamente aquela ação de rodar aqui o JavaScript, utilizando o window open, tipo se fosse um iframe, né, definindo a largura, a altura. Então ele é bem prático de se utilizar. Beleza, pessoal? Então são essas primeiras dicas, né? Eu vou separar outras, vou gerar aqui, separei aqui pelo menos umas 4 partes, vou detalhar um pouquinho mais o Bubble. Espero que tenha curtido. Se deixe um comentário, informe se você já está usando o Bubble, é uma ferramenta fantástica e abre um leque de possibilidades para você tirar aquela ideia do papel. Forte abraço e até o próximo vídeo.